Estávamos namorando há apenas 5 meses quando, por impulso, nos casamos bêbados em Las Vegas. Na hora, achei romântico. Mas quando contamos para a mãe dele, ela disse: "Pelo menos essa é apresentável, magra, bonitinha. Poderia ter sido pior se tivesse sido com a outra." A outra? Quem era a outra? Com o tempo, fui conhecendo melhor a família dele. Obcecados por aparência. Por magreza. Alguns meses depois, eu engordei 25 quilos por causa do anticoncepcional. Foi então que descobri um plano bem elaborado que me fez entender que eu não era apenas uma esposa, e sim uma marionete. E eles estavam puxando todos os meus fios. Meu nome é Camila, e eu tinha 23 anos quando conheci Josh em uma festa de aniversário de uma amiga em comum, em Los Angeles. Lembro que ele estava encostado no balcão da cozinha, segurando uma cerveja, rindo de algo que outro cara havia dito. Quando nossos olhares se cruzaram, senti aquele clichê ridículo de borboletas no estômago que eu jurava que só existia em filmes românticos ruins. Ele era bonito. Muito bonito. Bonito até demais. Cabelo escuro sempre bem cortado, olhos castanhos que pareciam realmente te enxergar quando conversava, sorriso fácil e charmoso. Trabalhava com marketing em uma agência grande, sempre bem vestido, sempre cheiroso. Parecia saído de um comercial de perfume caro. Nossa conversa fluiu naturalmente naquela noite. Ele era engraçado, atencioso, me fazia perguntas sobre minha vida como se realmente se importasse com as respostas. Eu era designer de interiores em uma imobiliária, nada muito glamuroso, mas ele parecia genuinamente interessado. Trocamos números antes do fim da festa. Nosso primeiro encontro foi em um restaurante italiano aconchegante em Santa Mônica. Ele apareceu com flores. Flores de verdade, não compradas de última hora em um posto de gasolina. Conversamos por horas. Ele falou sobre a família, sobre a mãe que era um pouco cri-cri, mas que o amava muito, sobre a irmã mais nova que estava na faculdade, sobre o pai que era arquiteto. 3 meses depois que nos conhecemos, Josh me convidou para almoçar na casa dos pais dele. "Quero que você conheça minha família", ele disse, segurando minha mão enquanto dirigíamos para Beverly Hills. "Eles vão te amar." Eu estava nervosa. Conhecer a família sempre é um marco importante, um sinal de que o relacionamento está ficando sério. Mas eu queria isso. Queria que Josh me levasse a sério. Eles moravam em uma casa grande em Beverly Hills, toda decorada em tons de branco e bege, tudo impecavelmente limpo e organizado. A mãe de Josh, Vera, me recebeu na porta com um sorriso que não chegava aos olhos, me avaliando de cima a baixo antes de me dar um abraço rápido e protocolar. "Que magrinha você é", ela disse, e na época eu achei que era um elogio. Josh finalmente teve bom gosto. Achei que tivesse escutado errado, então não liguei muito para isso na hora. Ela usava um vestido bege perfeitamente ajustado, saltos altos mesmo estando em casa, maquiagem impecável. Devia ter uns 50 anos, mas parecia obcecada em parecer mais jovem. Magra demais, com aquela magreza que não parecia saudável. O pai de Josh, Richard, estava na sala lendo jornal quando entramos. Ele aparentava ser mais novo que Vera, cabelos grisalhos nas têmporas, óculos de armação discreta e uma presença tranquila que contrastava completamente com a energia ansiosa de Vera. Quando me viu, ele se levantou imediatamente, dobrando o jornal. "Prazer em conhecê-la, Camila", ele disse, apertando minha mão com firmeza, mas gentileza. "Seja bem-vinda. Desculpe a recepção. Um pouco caótica." Ele lançou um olhar de lado para Vera, que estava na sala de jantar organizando a mesa com precisão militar. Notei imediatamente a tensão entre eles. A forma como ele se posicionava longe dela, como ela falava com ele apenas quando necessário, sempre com um tom cortante. A irmã de Josh, Julia, apareceu descendo as escadas. Ela tinha 22 anos, estudava design de moda, e era tão magra que eu conseguia ver os ossos do pulso dela quando ela estendeu a mão para me cumprimentar. Seu aperto era fraco, hesitante. "Oi", ela disse baixinho, um sorriso tímido nos lábios finos. "É bom te conhecer." O almoço foi servido na sala de jantar formal, uma mesa grande de madeira escura com lugares marcados. Vera tinha feito um pequeno peixe grelhado, salada sem molho, legumes cozidos sem tempero e arroz integral. Tudo extremamente saudável e extremamente sem graça. Tinha comida suficiente para aproximadamente 3 pessoas. "Espero que goste de comida leve", Vera disse, servindo porções microscópicas em cada prato. "Não acredito em comida pesada.
É veneno para o corpo. Percebi que o prato de Júlia tinha ainda menos comida que o dos outros. Apenas alguns pedaços de alface e um filé minúsculo de peixe. Júlia, querida, pegue mais um pouco, Richard disse suavemente, tentando colocar mais comida no prato dela. Ela já tem o suficiente, Richard. Vera cortou, seca, pegando a travessa das mãos dele. Júlia precisa controlar as calorias. Está engordando. Júlia baixou os olhos para o prato, as bochechas corando de vergonha. O almoço continuou tenso. Vera dominava a conversa, fazendo perguntas sobre mim que parecia mais um interrogatório do que interesse genuíno. Onde eu trabalhava, quanto eu ganhava, onde tinha estudado, como era minha família. Cada resposta era seguida de um ou entendi, que claramente significava que ela estava me julgando e procurando defeitos. Designer de interiores, ela repetiu quando contei sobre meu trabalho. Que interessante. Deve ser desafiador viver com salário de decoradora. Eu me viro bem, respondi, tentando manter a voz firme. Claro, claro, ela sorriu. Ainda bem que Josh ganha muito bem na agência dele. Tenho certeza de que ele vai poder equilibrar as contas caso vocês fiquem mais sérios. Não gostei da insinuação, como se eu estivesse com Josh por dinheiro. Richard percebeu meu desconforto. Camila, eu sou arquiteto, tenho um escritório perto de Santa Mônica. Talvez possamos trocar ideias sobre projetos algum dia, se quiser. Eu adoraria, respondi, genuinamente interessada. Era raro encontrar alguém que valorizava meu trabalho sem fazer parecer menos importante. Adoro conversar sobre arquitetura e design. Arquitetura sem um bom design de interiores é só uma caixa vazia, ele disse sorrindo. Vocês dão vida aos espaços. É tão importante quanto a estrutura. Ele parecia ser o único normal ali. Que fofo! O Richard querendo impressionar a namorada do filho. Vera disse. Aquele tom doce e venenoso. Sempre foi bom em tentar impressionar mulheres mais jovens, não é? O clima ficou gelado. Richard apertou o garfo com força. A mandíbula tensa. Josh olhava para o prato, claramente desconfortável, mas sem dizer nada. Julia já tinha terminado seu prato. Vera, não começa! Richard disse, a voz baixa, mas firme. Começar o quê? Estou apenas fazendo uma observação. Ela se virou para mim, sorrindo. Meu marido tem uma quedinha por mulheres mais jovens. É importante você saber, já que vai estar por perto. Mãe! Para... Josh finalmente disse, mas sua voz era fraca, quase um pedido mais do que uma ordem. Estou apenas sendo honesta, querido. Honestidade é importante em família. O resto do almoço foi desconfortável. Richard comeu em silêncio, claramente furioso, mas controlado. Julia olhava para o prato vazio. Josh tentava criar conversas leves que morriam rapidamente. Quando finalmente nos despedimos, Richard me puxou de lado por um momento enquanto Josh buscava o carro. Foi um prazer conhecê-la, Camila, ele disse, e sua voz era genuína. Ele tirou um cartão do bolso e me entregou. Se precisar de qualquer coisa, pode me ligar. Obrigada, respondi, guardando o cartão na bolsa mais por educação do que por achar que usaria. No carro, a caminho de casa, perguntei a Josh sobre a dinâmica estranha da família. Minha mãe é complicada, ele admitiu, enquanto dirigia. Ela sempre foi muito preocupada com aparências, com o que os outros pensam. Meu pai não aguenta mais. Eles vão se divorciar logo. Logo? Meu pai já saiu de casa, na verdade. Só volta para almoços e jantares de família por causa de mim e da Júlia. Mas acho que é o melhor mesmo. Ele suspirou. É triste, mas eles brigam o tempo todo. E a Júlia? Ela parece tão... frágil. Josh ficou tenso. Júlia tem alguns problemas alimentares. Minha mãe sempre foi muito exigente com ela sobre peso, sobre estar magra e elegante. Acho que ela exagera um pouco. Exagera um pouco? Repeti incrédula. Josh, sua irmã mal comeu nada. Até um passarinho come mais que ela. E sua mãe praticamente proibiu seu pai de servir mais. Eu sei, ele disse, apertando minha mão, parecendo mais nervoso do que carinhoso. Mas é complicado. Minha mãe acha que está ajudando. Ela cresceu em uma época diferente, sabe? Tem ideias diferentes sobre essas coisas. Não respondi. Não sabia o que dizer,
Mas algo naquele almoço tinha me deixado profundamente desconfortável. 2 meses depois daquele almoço, tudo mudou em um fim de semana impulsivo. Josh sugeriu uma viagem para Las Vegas. Vamos nos divertir, ele disse, aquele sorriso charmoso que me derretia. Apostar um pouco, ver alguns shows, curtir. Fomos em uma sexta-feira à noite. Bebemos muito naquele fim de semana. Muito mesmo. Champanhe no hotel, drinks nos cassinos, coquetéis nas piscinas. Tudo parecia mágico, brilhante, perfeito. Foi na madrugada de sábado para domingo, depois de horas bebendo em um bar, que Josh segurou minha mão e disse: Vamos nos casar. Eu ri, achando que era brincadeira. O quê? Estou falando sério. Ele me puxou para perto, os olhos brilhando, não sei se de amor ou de álcool. Por que esperar? Eu te amo. Vamos fazer uma loucura juntos. Eu estava bêbada, eufórica, apaixonada. E naquela bolha de Las Vegas, onde tudo parece possível e consequências não existem, eu disse sim. Casamos em uma capela 24 horas, daquelas que você vê em filmes. O celebrante estava fantasiado de Elvis, e tudo aconteceu tão rápido que mal me lembro dos detalhes. Eu usava um vestido laranja, Josh usava jeans e camisa verde-limão. Não tinha flores, não tinha família, não tinha nada planejado, mas tinha um certificado de casamento, legal e válido. Quando acordei no domingo de tarde com uma ressaca monstruosa, olhei para o papel em cima da mesinha de cabeceira e percebi. Eu tinha me casado. Josh, sacudi ele para acordá-lo. Josh, a gente se casou de verdade? Ele abriu os olhos, pegou o papel, leu e sorriu. Parece que sim, Sra. Reese. Esperava pânico ou arrependimento, mas tudo o que senti foi felicidade, empolgação. Parecia louco, impulsivo, completamente irresponsável, mas também parecia romântico, espontâneo, como se fôssemos dois jovens apaixonados fazendo algo rebelde e emocionante. Será que a gente deveria anular? Perguntei hesitante. Você quer anular? Ele perguntou de volta. Pensei. Realmente pensei. Mas olhei para aquele homem lindo deitado ao meu lado. Lembrei dos 5 meses incríveis que tivemos juntos. E pensei, por que não? Não, respondi. Não quero anular. Ele me puxou para um beijo. Então vamos deixar assim. Vamos ser o casal maluco que se casou bêbado em Vegas e que deu certo. Liguei para minha mãe no domingo à noite, do carro, voltando para Los Angeles. Mãe, eu tenho uma notícia. O que foi, querida? Josh e eu nos casamos. Silêncio. Um silêncio longo e pesado. Você o quê? Me casei com o Josh, em Las Vegas, ontem. Camila, me diz que você está brincando. Não estou. A gente se casou. Foi impulsivo. Mas eu estou feliz, mãe. Ouvi ela suspirar do outro lado da linha, aquele suspiro pesado de desaprovação maternal. Vocês só se conhecem há 5 meses, Camila. 5 meses! E vocês se casaram em Las Vegas? Foi romântico, mãe. Tentei defender, mas até eu percebi como soava ridículo. Romântico? Querida, isso é loucura. Vocês mal se conhecem. Você já conheceu a família dele? Sabe como ele lida com dinheiro? Sabe se ele quer filhos? Vocês conversaram sobre alguma coisa importante? A gente vai descobrir isso junto, respondi teimosa. Pessoas fazem isso, mãe. Casam por impulso e dá certo. E pessoas casam por impulso e se divorciam 6 meses depois, ela retrucou. Camila, pelo menos me diz que vocês vão fazer uma cerimônia de verdade, com família, com testemunhas, com tempo para pensar se isso é realmente o que vocês querem. Não precisa, mãe. Já está feito. Quando contamos para a família de Josh, as reações foram mistas. Vera ficou furiosa. Como assim vocês se casaram sem me avisar? Sem uma cerimônia de verdade? Sem eu estar presente? Foi espontâneo, mãe. Josh tentou acalmar. A gente estava em Vegas e simplesmente decidimos nos casar. Aconteceu. Aconteceu? Ela repetiu indignada. Então olhou para mim e vi algo mudar em sua expressão. Uma avaliação rápida, calculista. Bem, pelo menos ela é apresentável. Magra, bonitinha.
Poderia ser pior. Se tivesse sido com a outra. A forma como ela disse aquilo, como se eu fosse um objeto que ele tinha comprado por impulso, mas que pelo menos tinha boa aparência, me deixou gelada. E a outra? Quem é essa outra? Ricardo foi o único que reagiu com alguma gentileza, mesmo que claramente preocupado. Parabéns, ele disse, me abraçando. Não havia exatamente felicidade em sua voz, mais uma resignação educada. Espero que vocês sejam muito felizes. Vera serviu petiscos de salsão e vinho para comemorar o casamento. Palitos de salsão cru com um molho aguado que ela chamava de cream cheese light e taças pequenas de vinho branco seco. Uma comemoração tão sem graça quanto ela. Nos mudamos para um apartamento em West Hollywood que pertencia à mãe dele. Era um presente de Vera. Decorei o lugar inteira sozinha. Josh disse que confiava no meu gosto como designer de interiores. Criamos rotinas de casal recém-casado, embora eu percebesse que Josh tinha uma agenda bem preenchida. Ele chegava em casa todo dia às 8 da noite, sempre com a mesma desculpa. Trânsito, reunião que se estendeu, drinks com cliente. Eu preparava o jantar e a gente comia junto, assistia alguma coisa na TV e ia dormir. Nada de especial, mas era nossa rotina. Aos sábados, passávamos o dia juntos. Café da manhã prolongado, às vezes íamos ao shopping ou à praia. Almoçávamos fora. Era bom. Eu me sentia conectada com ele nesses momentos. Mas à noite, sempre a mesma coisa. Amor, os caras marcaram de sair hoje. Você se importa? No início, eu não me importava. Achava saudável ele ter a vida social dele, os amigos dele. Mas toda semana, todo sábado à noite, começou a me incomodar. Eu posso ir junto? Perguntei uma vez. Ah, amor, é coisa de brother, sabe? Futebol, cerveja, papo de homem. Você ia achar chato. Então passei a fazer minhas próprias coisas aos sábados à noite. Às vezes ia para a casa da minha mãe, assistíamos filmes e comíamos pipoca até tarde. Outras vezes marcava com minhas amigas e fazíamos a nossa noite das meninas, com jantar, drinks e fofoca. Era bom ter minha independência também, mas no fundo, uma parte de mim achava estranho que todo fim de semana ele preferia estar com os amigos do que comigo. Aos domingos, tínhamos os almoços obrigatórios na casa de Vera. Eu aprendi rapidamente que o almoço de domingo era mais um lanche triste servido às 2 da tarde, então comecei a comer em casa antes de sair. Um sanduíche, uma fruta, qualquer coisa para não passar fome durante aquelas 3 horas excruciantes de comentários passivo-agressivos e porções microscópicas de comida sem gosto. Eu continuei trabalhando com design de interiores. Ele continuou na agência de marketing. Nos primeiros meses parecia que estávamos construindo algo. Uma vida juntos. Um futuro. Mas havia algo estranho. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me deixava inquieta. Josh estava sempre com o celular. Sempre. Durante o café da manhã, jantar, durante os filmes. E sempre virava a tela para baixo quando eu me aproximava. Tá falando com quem? Eu perguntava. É do trabalho, ele respondia, sem levantar os olhos. Mas que tipo de trabalho exige tanta atenção aos sábados de manhã? Aos domingos? Às 11 da noite? Eu tentava não ser aquela esposa paranoica, aquela que invade privacidade, que desconfia de tudo. Mas a sensação persistia. E então veio a parte que mudaria tudo. Depois que nos casamos, comecei a tomar pílula anticoncepcional. Não queríamos filhos ainda. Estávamos focados em construir nossas carreiras primeiro. Ou pelo menos era isso que Josh dizia. Em 1 mês, ganhei 3 quilos. Em 2 meses, 5. Em 6 meses, 15 quilos no total. Não foi dramático, foi gradual. Minhas roupas ficaram mais apertadas. Meu rosto ficou mais redondo. Minhas coxas tocavam quando eu caminhava. Fui ao médico, que me disse que era um efeito colateral comum do anticoncepcional, que algumas mulheres são mais sensíveis às alterações hormonais. Você pode tentar trocar de pílula, o médico sugeriu, ou usar outro método contraceptivo, mas para algumas mulheres o ganho de peso é inevitável com hormônios. Decidi continuar com a mesma pílula. Gostava de como ela regulava meu ciclo, de como diminuía minhas cólicas. E honestamente, não me importei muito com o peso. Me sentia bem, saudável, tinha mais energia, estava comendo melhor, cozinhando em casa, estava feliz. Josh não fez nenhum comentário negativo no início. Continuou dormindo comigo normalmente, me beijando, sendo carinhoso.
Presumi que ele também não se importava. Mas Vera se importava, até que um almoço de domingo foi um divisor de águas. Assim que cheguei na casa dela, vestindo uma calça jeans que antes ficava folgada e agora estava justa, senti o olhar dela me escaneando, parando nas minhas coxas, na minha barriga, no meu rosto mais cheio. Seus olhos estreitaram quase imperceptivelmente. Nossa, Camila, ela disse, com aquele tom falso de preocupação enquanto me dava um abraço rápido. Você está ganhando peso. Está com uma barriga saliente. Está grávida? Não, não estou grávida, Vera. Ganhei um pouco de peso, admiti, tentando soar casual. É por causa do anticoncepcional. Um pouco só, né? Ela não disse mais nada naquele momento, mas o tom irônico estava claro em seus olhos. Durante o jantar, ela começou. Sutilmente no início, como sempre. Camila, você quer mais batatas? Ela perguntou, segurando a travessa. Então, antes que eu pudesse responder, ela riu. Melhor não, né? Batata tem muito carboidrato. Engorda que é uma beleza. Senti meu rosto esquentar. Olhei para Josh, esperando que ele dissesse algo, me defendesse. Ele apenas cortou o frango dele, olhos fixos no prato. Na verdade, eu quero sim, Vera, respondi, estendendo meu prato. Obrigada. Vera pareceu surpresa, mas me serviu uma porção pequena, os lábios apertados em desaprovação. Josh, ela disse, virando-se para o filho. Você está deixando sua esposa se descuidar. Homem bonito como você merece uma esposa à altura. Você tem uma imagem a zelar. Foi como se ela tivesse me dado um tapa. Josh ficou vermelho, mas não me defendeu. Apenas murmurou algo sobre "a gente está bem, mãe", e mudou de assunto rapidamente. Julia estava sentada do outro lado da mesa, praticamente não comendo, observando tudo com olhos grandes e tristes. Richard, que tinha vindo porque era aniversário de Julia, me lançou um olhar de solidariedade e raiva direcionada a Vera. Camila está ótima assim, Richard disse firme. E francamente, Vera, você deveria se preocupar menos com a aparência dos outros e mais com a saúde da sua própria filha. Ele olhou para Julia significativamente. Eu me preocupo com a saúde da minha filha, sim, Vera retrucou, venenosa. Por isso garanto que ela mantenha bons hábitos alimentares. Alguém nessa família precisa garantir que tenhamos bons costumes com comida. Bons costumes? Richard repetiu, incrédulo. Você chama isso de bons costumes? Julia mal consegue praticar um esporte direito. Ela está perfeita, Vera cortou. Magra, elegante, saudável. Ao contrário daquela ex-namorada horrorosa do Josh. Graças a Deus meu filho tomou vergonha na cara e largou aquela obesa. Mas, pelo visto... Ela olhou para mim com desdém. Agora está com outra que também não se cuida. Senti meu rosto queimar. Josh ficou vermelho, mas permaneceu em silêncio, olhando para o prato como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Vera, chega! Richard levantou a voz. Você não tem o direito de falar assim com a Camila. E essa sua obsessão doentia com magreza está destruindo nossa filha. Nossa filha está bem. E se você não gosta de como eu crio meus filhos na minha casa, a porta está ali. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Julia tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Josh continuava olhando para o prato, o covarde. Vera estava vermelha de raiva, os olhos fixos em Richard com ódio. Richard respirou fundo, claramente tentando se controlar. Então se levantou lentamente, jogando o guardanapo na mesa. Com prazer. Ele olhou para Julia com tristeza. Filha, minha porta estará sempre aberta para você. Vem morar comigo, por favor. Você não precisa ficar aqui. Julia olhou para a mãe, os olhos arregalados de medo. Vera devolveu o olhar com uma expressão gelada, intimidadora. Foi apenas um segundo, mas vi tudo. A ameaça silenciosa, o controle, o terror. Julia engoliu em seco e olhou de volta para o pai, forçando um sorriso fraco. Está tudo bem, pai. Eu gosto de morar aqui. Estou bem, de verdade. A voz dela tremia ao dizer aquilo, e era óbvio que era mentira. Mas Richard entendeu. Ela estava com muito medo de Vera para aceitar. Então olhou para mim e havia algo parecido com pena em seus olhos. E saiu. O resto do almoço foi miserável.
Vera estava furiosa, fazendo comentários cada vez mais cruéis sobre Richard, sobre homens fracos, sobre pessoas que não sabem se cuidar. Cada comentário parecia direcionado a mim também. Quando finalmente saímos, eu estava exausta, não só pelo almoço, mas pela sensação sufocante daquela família. Sua mãe foi muito grossa comigo hoje, eu disse a Josh no carro. Ela só está preocupada, ele respondeu, mas não me olhou nos olhos. Preocupada? Josh, ela praticamente me chamou de gorda na frente de todo mundo. E o que foi aquilo da sua ex-namorada? Quem é essa ex-namorada que sua mãe mencionou? Josh ficou tenso, apertando o volante com mais força. Ah, isso é história antiga. A gente namorou por um tempo. Minha mãe pegava muito no pé dela porque ela estava acima do peso, fazia comentários horríveis, insultava ela constantemente. No final, ela terminou comigo. Não aguentou mais a pressão. E você deixou sua mãe fazer isso com ela? Ele não respondeu. Apenas dirigiu em silêncio por alguns segundos. Você acha que eu estou gorda? Perguntei, a voz pequena. Não, ele disse rápido demais. Você está linda, sempre linda, só um pouco mais cheinha, mas continua linda e eu gosto. E para minha surpresa, parecia que ele realmente gostava. Nas semanas seguintes, Josh mudou completamente. Ele começou a sair menos aos sábados à noite. Prefiro ficar com você, ele dizia, me puxando para o sofá para assistir um filme. Alguns dias da semana, ele chegava em casa mais cedo, 6, 6:30, com flores ou comida chinesa. Queria passar mais tempo com minha esposa, ele explicava me beijando. Eu estava feliz. Confusa, mas feliz. Era como se o Josh que eu tinha conhecido na festa tivesse voltado. Atencioso, carinhoso, presente. Ele me olhava diferente também. Suas mãos demoravam mais no meu corpo. Seus olhos brilhavam quando eu saía do banho de roupão. Até os almoços na casa de Vera diminuíram. De todo domingo, passamos para domingos alternados. Minha mãe entende que a gente precisa de tempo para nós, Josh disse, e eu não questionei. Estava aproveitando demais aquela nova fase do casamento para fazer perguntas. Engordei mais 10 quilos nesses 2 meses. Total de 25 quilos desde que comecei a tomar anticoncepcional. Mas pela primeira vez, não me importei. Josh parecia me desejar mais, me amar mais. Eu me sentia bonita, sexy, desejada. E então, do nada, tudo mudou novamente. Foi em um sábado de manhã. Estávamos tomando café da manhã quando Josh olhou para mim com uma expressão séria. Amor, a gente precisa conversar. Meu estômago apertou. Nada de bom começa com essa frase. Sobre o quê? Sobre seu peso. Larguei o garfo. Meu peso? É que você está muito gorda, Camila. Precisa comer menos, fazer dieta, ir para a academia. Fiquei paralisada. O quê? Josh, você passou os últimos 2 meses dizendo que eu estava linda, que gostava de mim assim mais cheinha. Eu sei, mas... Ele coçou a nuca, desconfortável. Pensei melhor. Não é saudável. Você precisa emagrecer. Não é saudável? Repeti, incrédula. Josh, eu estou bem. Meus exames estão normais. Minha pressão está ótima. Mas eu acho que você está gorda demais. Precisa voltar a ser como era quando nos conhecemos. Senti lágrimas queimarem nos meus olhos. Eu não entendo. Você estava tão... Você parecia gostar tanto de mim assim. O que aconteceu? O que mudou? Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar e murmurou. Só emagrece, tá bom? Aquilo me destruiu. Passei dias tentando entender o que tinha acontecido. Por 2 meses ele tinha sido o marido perfeito, atencioso, apaixonado. E de repente voltou a ser frio, distante, crítico. Voltou a sair todos os sábados à noite. Voltou a chegar tarde todos os dias. E pior, começou a me criticar constantemente. Você vai comer tudo isso mesmo? Não acha que já comeu carboidrato suficiente por hoje? Você já foi procurar uma academia? Comecei a fazer dieta. Dieta restritiva, cruel, que me deixava com fome o tempo todo. Cortei pão, massas, doces, tudo o que eu gostava. Comecei a ir para a academia, 2 horas por dia, 6 vezes por semana.
Me pesava todos os dias, obcecada em ver o número diminuir. Mas meu corpo não cooperava. Perdi apenas 2 quilos em um mês. 2 miseráveis quilos que nem faziam diferença na calça e que custaram meu bom humor e minha alegria. Josh não elogiava o progresso. Apenas observava, crítico, como se eu não estivesse tentando o suficiente. Eu estava exausta, física e emocionalmente. Foi em uma quinta-feira à noite que tudo começou a fazer sentido. Josh estava no sofá, mexendo no celular como sempre. Levantou para ir buscar algo na cozinha e deixou o aparelho no sofá com a tela desbloqueada. Não foi intencional. Eu não estava tentando espionar, mas quando passei perto para pegar o controle da TV, a tela acendeu com uma notificação. Era de uma tal de Misty. Não aguento mais, você precisa terminar logo com ela. Congelei. Misty. Quem era Misty? Meu coração disparou. Olhei em direção ao corredor. Josh ainda estava na cozinha, mexendo nos armários e acendendo o fogão. Rapidamente, peguei o celular e li a conversa. Você disse que ia terminar com ela depois que sua mãe te desse o apartamento. Isso já faz meses, Josh. Ele respondeu. Eu sei, amor, mas é complicado. Minha mãe ainda não passou o apartamento pro meu nome. Ela disse que vai esperar 1 ano de casados para ver se esse casamento era de verdade. Misty mandou. Sua mãe é uma manipuladora narcisista. Você tá fazendo a Vá Camila emagrecer como eu pedi? Vá Camila? Era assim que eles me chamavam? Josh respondeu. Tô tentando, meu amor. Eu pedi pra ela emagrecer, mas tá difícil. Ela não se esforça o suficiente. Misty escreveu. Então manda ela fazer uma dieta de verdade. Eu não aguento mais você morando na mesma casa com essa daí. Você me prometeu que era temporário. Senti náusea. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Rolei mais para cima na conversa, procurando entender quem era essa mulher. E então vi. Uma foto que Josh tinha mandado para ela meses atrás. Uma selfie dos dois juntos. Ele beijando o rosto dela. Ela era claramente plus size, cabelos castanhos, sorriso largo. E então tudo se encaixou como uma avalanche. Misty era aquela ex-namorada gorda que Vera tinha mencionado naquele almoço horrível. Aquela que a sogra tinha humilhado tanto. Aquela que Josh supostamente tinha largado para agradar a mãe. Graças a Deus meu filho tomou vergonha na cara e largou aquela gorda, Vera tinha dito. Só que ele nunca tinha largado. Ele nunca tinha terminado com ela. Ouvi ele desligando o fogão, passos na cozinha. Rapidamente coloquei o celular de volta no lugar e fui em direção ao escritório, o coração batendo tão forte que eu podia ouvir nos meus ouvidos. Josh voltou, pegou o celular, checou rapidamente, se sentou no sofá com o lanche que fez e continuou assistindo à TV. Fiquei ali parada no escritório, segurando minha xícara de chá que já estava fria, processando o que tinha acabado de descobrir. Meu marido nunca tinha terminado com a ex-namorada. Meu casamento inteiro era uma mentira. Ele tinha se casado comigo apenas para ganhar o apartamento da mãe dele. Tudo tinha sido planejado desde o início. Conhecer alguém que Vera aprovasse, casar rápido, aguentar 1 ano, receber o apartamento, se divorciar e voltar para Misty. Eu nunca fui uma esposa de verdade. Eu era apenas uma ferramenta, um meio para um fim. E ele estava me fazendo emagrecer porque ela tinha ficado com ciúmes. Eu não era uma esposa. Eu era uma marionete. E alguém estava puxando todos os meus fios. Passei a noite inteira acordada. Josh roncava no quarto, completamente alheio ao fato de que eu tinha acabado de descobrir que nosso casamento inteiro foi uma farsa. Fiquei no sofá, enrolada em um cobertor, olhando para o teto, processando tudo. A raiva veio primeiro. Aquela raiva queimante que faz seu peito apertar e seus punhos cerrarem. Mas então, quando o sol começou a nascer, a raiva deu lugar a algo mais frio, mais calculado. Fiz as contas mentalmente. Nos casamos em Vegas no final de março. Agora estávamos em janeiro. Quase 10 meses de casados. Faltavam apenas 2 meses para completar 1 ano. 1 ano. Eu tinha até começado a planejar uma surpresa para nosso primeiro aniversário de casamento. Tinha visto um resort em Big Sur que parecia perfeito. Estava juntando dinheiro, imaginando como seria romântico comemorar 1 ano juntos. Que idiota eu era. Enquanto eu planejava uma surpresa romântica, ele estava contando os dias para se livrar de mim. Eu precisava de mais informações. Aquela mensagem que vi foi apenas um vislumbre. Eu precisava saber tudo, o plano completo, cada detalhe. E para isso,
Eu precisava de acesso total ao celular dele. Comecei a pesquisar no meu próprio celular. Digitei com dedos trêmulos. Como monitorar celular do marido sem ele saber. Dezenas de resultados apareceram. Aplicativos espiões que prometiam acesso completo. Mensagens, chamadas, localização em tempo real. Tudo. Li reviews, comparei funcionalidades, escolhi o que parecia mais confiável. Mas havia um problema crucial. Eu precisaria do celular dele desbloqueado por pelo menos 10 minutos para instalar o aplicativo e configurar todas as permissões. Josh nunca largava aquele celular. Era como se estivesse grudado na mão dele, a menos que ele estivesse completamente inconsciente. A ideia veio rápido. Josh adorava beber, e quando bebia demais, dormia como se estivesse morto. Nada o acordava. Nessa mesma noite, sugeri que fizéssemos uma noite mexicana em casa, com drinks e nachos, tipo aquelas que a gente fazia quando estava namorando, eu disse, forçando entusiasmo na voz. Margaritas, nachos, músicas, só nós dois. Saudade disso. Josh pareceu genuinamente surpreso e feliz. Sério? Adoraria, amor. Então ele olhou para mim de cima a baixo, aquele olhar avaliador que eu tinha aprendido a odiar. Mas você vai maneirar, né? Você sabe. Você está tentando emagrecer. Não pode exagerar na bebida alcoólica. Tem muito açúcar, muita caloria. E nachos é carboidrato puro. Eu sei, respondi forçando um sorriso. Vou fazer algo mais leve para mim. Ótimo. Porque você estava indo tão bem na dieta. Não quero que você perca o progresso. Claro que não queria. Claro que ele se importava tanto com meu progresso. Claro que adoraria beber enquanto vigiava a tigela de nachos. Preparei tudo meticulosamente. Comprei tequila de qualidade, limões frescos, sal grosso, gelo, Doritos. Fiz margaritas fortes para ele. Muito fortes, com dose dupla de tequila. Para mim, fiz versões extremamente fracas. Basicamente água com gelo e um pouquinho de álcool para disfarçar. Começamos a beber por volta das 8 da noite. Coloquei uma playlist animada, fingi estar me divertindo, ri das piadas sem graça dele. A cada meia hora eu preparava outro drink bem carregado e colocava na mão dele. Você está tentando me embebedar? Ele brincou na terceira rodada, a voz já começando a arrastar. Talvez, respondi com um sorriso falso. Ou talvez eu só queira ver meu marido relaxar de verdade. Você anda tão tenso ultimamente. Ele me puxou para um beijo desajeitado. Você é incrível, sabia? Continuei servindo. Quarta rodada. Quinta. Josh estava cambaleando pela sala, rindo alto de coisas que nem eram engraçadas, tropeçando nos próprios pés. Às 11 da noite, ele estava completamente bêbado. Amor, acho que eu exagerei. Ele murmurou, se apoiando em mim. Vem, vou te ajudar a ir para a cama. Praticamente o carreguei até o quarto. Ele caiu na cama de bruços, ainda murmurando coisas sem sentido. Você é a melhor esposa do mundo inteiro. Eu sei, agora dorme. Te amo tanto, Misty. Ele nem percebeu que me chamou de Misty, mas a essa altura eu nem ligava mais para isso. Em menos de 5 minutos, ele estava completamente apagado, roncando alto, boca aberta, baba escorrendo, totalmente inconsciente. Esperei mais 10 minutos só para ter certeza. Então, com as mãos tremendo, peguei o celular dele da mesa de cabeceira. Precisava desbloquear. Segurei o celular perto do rosto dele. O reconhecimento facial não funcionou com ele de bruços e com o rosto amassado no travesseiro. Teria que ser a digital. Peguei a mão direita dele com cuidado. Ele nem se mexeu. Coloquei o polegar dele no sensor do celular e segurei a respiração. A tela desbloqueou. Sentei no chão ao lado da cama, de costas para Josh, e comecei a trabalhar. Baixei o aplicativo espião que tinha escolhido. A instalação começou devagar. 10%, 20%. Cada segundo parecia uma eternidade. Josh se mexeu na cama. Congelei completamente, o celular apertado contra meu peito. Ele apenas virou de lado e voltou a roncar. Respirei novamente. 50%, 70%. A instalação terminou. Abri o aplicativo. Ele pediu uma série de permissões, acesso a mensagens, localização, câmera, microfone, galeria de fotos. Concedi todas, uma por uma, meus dedos suando tanto que quase deixava o celular escorregar.
Configurei o aplicativo para modo invisível. O ícone desapareceria da tela inicial. Não apareceria na lista de aplicativos recentes. Josh nunca saberia que estava lá. Criei uma conta usando meu e-mail secundário, aquele que ele nem sabia que existia. Sincronizei tudo. Pronto. Coloquei o celular de volta exatamente onde estava. Verifiquei 3 vezes se tudo parecia normal. Então saí do quarto em silêncio e fechei a porta. Fui para a sala, sentei no sofá e abri o aplicativo espião no meu próprio celular. Funcionou. Eu podia ver tudo. Todas as conversas do WhatsApp em tempo real. Todas as mensagens de texto. Histórico de chamadas. E o mais importante, localização ao vivo. Um pontinho vermelho no mapa mostrando exatamente onde Josh estava a cada momento. Comecei a ler. E o que descobri me destruiu completamente. Passei os próximos dias lendo cada mensagem, cada conversa, cada mentira documentada em texto. As conversas com Misty eram piores do que eu imaginava. Eles conversavam todos os dias, toda hora. Enquanto Josh estava no trabalho, enquanto estava em casa comigo, até mesmo quando estávamos deitados na mesma cama. Voltei para as mensagens antigas, de quando nos conhecemos. Josh tinha enviado uma foto minha para Misty no dia seguinte ao nosso primeiro encontro. Eu nem sabia que ele tinha tirado aquela foto. Era eu rindo, desprevenida, em frente ao restaurante italiano. É ela, Josh tinha escrito. Magrinha, certinha, bonitinha. Minha mãe vai aprovar com certeza. Misty tinha respondido. Que magrela. Mas se funcionar para o plano, tudo bem. Li as mensagens da nossa viagem a Vegas. Josh mandando fotos do hotel, dizendo que estava quase conseguindo me convencer a casar. Misty respondendo que ele era um gênio, que logo eles estariam morando juntos no apartamento que Vera daria. A magrela caiu direitinho, Misty tinha escrito. Aposto que ela acha que é princesa de conto de fadas. Li as mensagens após nosso casamento. Josh contando para Misty cada detalhe da nossa lua de mel improvisada. Rindo de coisas que eu tinha dito. Fazendo piadas sobre como eu era ingênua. Mas o pior foram as mensagens sobre meu peso. Quando comecei a engordar, Josh tinha ficado visivelmente confuso nas mensagens. Ele tinha mandado uma foto minha de costas para Misty, tirada sem eu saber enquanto eu cozinhava. Ela engordou uns quilos, ele escreveu. E daí? Misty respondeu. Deixa ela engordar. Quando você se divorciar, problema dela. Mas então, algumas semanas depois, o tom das mensagens de Josh mudou. Não sei explicar, mas não estou achando mais certo fazer isso com a Camila. Ela realmente parece gostar de mim e ela até que é boa pessoa. Esse relacionamento está me deixando confuso. Então Misty explodiu. Você está brincando comigo? Você está ficando atraído pela sua esposa fake? Não é isso que eu quis dizer. É exatamente isso. Você disse que não gostava de mulher magrela, que só estava com ela porque sua mãe obrigou. Agora ela engorda um pouco e você tá apaixonadinho? Misty, calma. A única gorda na sua vida sou eu. Você entendeu? Eu. Não essa ossuda. Amor, por favor. Você vai fazer ela emagrecer. Agora. Começa a criticar ela. Fala que ela tá gorda. Manda ela fazer dieta. Eu não vou aceitar que você me troque. Você tá me entendendo? E Josh, o covarde, tinha concordado. Tá bom, não precisa ficar nervosa. Eu faço ela emagrecer. Também li algumas mensagens dele com o melhor amigo, Marcos, de algumas semanas atrás. Cara, tô numa situação complicada, Josh tinha escrito. O que houve? Marcos respondeu. Acho que tô me apaixonando de verdade pela Camila. Pela sua esposa? Que escândalo! Marcos respondeu com sarcasmo. Você não entende. Não era para ser assim. Ela era só parte do plano. Mas agora que ela engordou, ela ficou mais confiante, mais bonita, mais ela mesma. E eu gosto de conversar com ela. Gosto de estar com ela. Eu acho que sinto algo real. E a Misty? Esse é o problema. Eu fiz um acordo com ela. A gente planejou isso tudo. Não posso simplesmente me apaixonar pela minha esposa fake. Isso não estava no plano. Então você tá ferrado, cara. Completamente. Mas a descoberta mais importante estava nas mensagens sobre o apartamento. Josh tinha conversado com Vera sobre a transferência do apartamento um pouco após o nosso casamento. Mãe, quando você vai passar o apartamento pro meu nome? Josh,
Mudei de ideia sobre o apartamento. Vou transferir apenas quando vocês completarem 1 ano de casamento. Por quê? Porque preciso ter certeza que esse casamento é real. Você vai receber o apartamento no seu nome depois de 1 ano de casamento bem-sucedido. Não antes. Ainda mais que vocês se casaram tão de repente. Josh parecia desesperado. Mas só daqui a 1 ano? Esse não foi o combinado. O combinado era passar logo após eu me casar. Filho, desse jeito está parecendo que você planejou se casar apenas para ganhar o apartamento. Não, mãe. Apenas fiquei surpreso, porque esse não era o combinado. Mas tudo bem. O nosso casamento durará muitos anos. 1 ano de casamento, Josh. E se você se divorciar antes disso, o apartamento volta para mim. Entendeu? Fiquei olhando para aquela conversa por um longo tempo, processando. Mas se ele precisava apenas se casar para ganhar o apartamento, por que não se casou direto com a Misty? Por que toda essa farsa comigo? A resposta veio rápido e cruel. Vera nunca daria o apartamento se ele se casasse com alguém acima do peso. Pelo menos ela é apresentável, magra, bonitinha. Poderia ser pior, se tivesse sido com a outra. Era isso. Vera tinha deixado claro desde o começo. Ela só aprovaria, e só daria o apartamento, se Josh se casasse com alguém que ela considerasse adequada. Alguém magro. Alguém que se encaixasse nos padrões doentios dela. Misty nunca seria aprovada. Então, eu fui escolhida. Não porque Josh me amava, mas porque eu era magra o suficiente para passar no teste de Vera. Eu era literalmente um troféu. Uma boneca de porcelana que ele exibia para ganhar a aprovação da mãe e o apartamento que vinha junto. No dia seguinte, durante meu horário de almoço, saí do trabalho e dirigi até um escritório de advocacia no centro de Los Angeles. Tinha pesquisado na noite anterior, escolhido um especialista em divórcios com excelentes avaliações. A recepcionista me fez esperar apenas 15 minutos antes de me levar para uma sala de reuniões elegante. O advogado era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno caro, expressão séria, mas gentil. Senhora Reese, em que posso ajudá-la? Respirei fundo. Quero me divorciar do meu marido. Entendo. Posso perguntar os motivos? Casamos rápido demais. Bêbados em Vegas. Não nos conhecíamos direito. E agora percebo que ele é controlador, obcecado com aparência, com peso, assim como a mãe dele. Eu não quero mais isso. Não mencionei Misty. Não mencionei o plano. Aquilo era meu trunfo secreto, e eu guardaria até o momento certo. Há quanto tempo estão casados? Quase 10 meses. Casamos em março do ano passado. Ele fez algumas anotações. Vocês têm bens em comum? Propriedades? Contas conjuntas? Moramos em um apartamento que está no nome da mãe dele. Ele disse que ela ia passar para o nome dele, mas ainda não passou. Cada um tem suas próprias contas bancárias. Não temos filhos. Isso simplifica bastante, ele continuou escrevendo. Sendo um casamento curto, sem bens significativos em comum, o processo deve ser relativamente rápido. Você quer pedir algum tipo de compensação? Não, só quero sair. O mais rápido possível. Perfeito. Vou preparar os papéis do divórcio. Você vai precisar notificá-lo oficialmente. Podemos fazer isso por meio de um oficial de justiça ou você pode entregar pessoalmente, se preferir. Prefiro entregar pessoalmente. Sem problemas. Os papéis estarão prontos até o final do dia. Você pode passar aqui às 5 da tarde para buscá-los. Assinamos o contrato de prestação de serviços. Paguei o adiantamento com meu cartão de crédito pessoal. Tudo estava se encaixando. Às 5h15 da tarde, saí do escritório do advogado com uma pasta grossa nas mãos. Os papéis do divórcio. Oficiais. Reais. Dirigi para casa com o coração batendo forte. Josh chegaria do trabalho por volta das 8, como sempre. Eu teria tempo de me preparar. Coloquei a pasta na mesa de centro da sala. Bem visível. Impossível de ignorar. Então sentei no sofá e esperei. Às 8h05, ouvi a chave girando na fechadura. Josh entrou, largou a mochila perto da porta, tirou os sapatos. Oi, amor. Foi hoje na academia? Josh, vem aqui. Preciso conversar com você. Algo no meu tom fez ele parar. Ele veio até a sala, me viu sentada no sofá,
Viu a pasta na mesa. O que é isso? Senta. Ele sentou lentamente, os olhos fixos na pasta. Camila, o que está acontecendo? Respirei fundo. Josh, eu quero o divórcio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ele me olhava como se eu tivesse falado em outro idioma. O quê? Eu quero me divorciar de você. Por quê? De onde veio isso? Sua voz estava subindo, entrando em pânico. A gente está bem. Tudo estava indo bem. Não, Josh. A gente não está bem. Eu não estou bem. Levantei, peguei a pasta e estendi para ele. Nos casamos rápido demais, bêbados, sem nos conhecer direito. Foi um erro. Não foi erro nenhum. Ele se levantou também, recusando pegar a pasta. Camila, eu te amo. A gente pode fazer dar certo. Não pode. Porque eu não sou feliz. Você é igual sua mãe, Josh. Obcecado com aparência, com peso, com o que os outros pensam. Você passa o tempo todo me criticando, me fazendo sentir inadequada, me mandando emagrecer. Eu só estava tentando ajudar. Eu não pedi ajuda. Eu não quero emagrecer só porque você quer. Meu corpo é meu, não seu. Joguei a pasta no sofá. Os papéis estão aí. Meu advogado vai entrar em contato com o seu. Não quero discutir, Josh. Eu já me decidi. Não. Ele balançou a cabeça freneticamente. Não, não, não. Você não pode fazer isso. A gente pode fazer terapia. Eu prometo que vou mudar. Não quero que você mude. Só quero que você suma da minha vida. Peguei minha bolsa, a pequena mala que eu já tinha deixado pronta e as chaves do carro. Aonde você vai? Para qualquer lugar. Vou ficar uns dias fora. Quando eu voltar, quero que você tenha procurado um advogado e assinado os papéis. Camila, espera! Ele tentou me segurar pelo braço. Por favor. Só me dá uma chance. Não, Josh. Acabou. E saí, deixando ele parado na sala, segurando aquela pasta completamente em choque. Dirigi até um hotel próximo. Eu precisava de espaço. Precisava vê-lo entrar em desespero. E pelo aplicativo espião, eu vi tudo. Assim que saí, Josh pegou o celular e ligou para a Misty. Coloquei fones de ouvido e ouvi a ligação inteira. Misty, ela quer se divorciar. O quê? A Camila me entregou os papéis de divórcio. Do nada! Mas faltam só 2 meses. 2 meses para você ganhar o apartamento. Eu sei! Eu sei! Ele estava claramente desesperado, a voz tremendo. Ela disse que a gente se casou rápido demais, que eu sou igual minha mãe, que ela não quer emagrecer só porque eu mando. Ela descobriu sobre mim? Não, não acho que seja isso. Ela não mencionou você. Acho que é só insatisfação mesmo. Houve uma pausa. Então Misty disse, a voz fria. Então faz ela mudar de ideia. Como? Não sei. Você que se vire. Promete qualquer coisa. Implora. Chora. Faz o que for preciso. São 2 meses, Josh. Faltam só 2 meses. Eu vou tentar. Não vai tentar. Você vai conseguir. Eu aguentei muita coisa para não ter retorno. Eu segurei minha língua, engoli meus ciúmes, aceitei você com outra mulher. Agora faça a sua parte. Faça o impossível para convencê-la. E desligou. Nos dias seguintes, Josh se tornou outra pessoa. Enviava flores para a imobiliária onde eu trabalhava. Buquês enormes e caros que faziam minhas colegas suspirarem de inveja, sem saber que cada pétala era uma mentira. Ele mandava mensagens o dia inteiro. Onde você está? Podemos conversar? Por favor, me dá uma chance. Eu te amo. Por favor, volta para casa. Eu vou mudar. Prometo. Você é tudo para mim. Não consigo viver sem você. Me perdoa. Eu fui um idiota, mas posso ser melhor. Deixa eu provar. Mas nas mensagens com Misty, era outra história completamente diferente. Ela não está respondendo. Eu não sei o que fazer. Misty estava cada vez mais irritada. Aparece no trabalho dela, não desiste. Eu estou tentando. Tenta mais. E Josh realmente estava tentando. Ele começou a fazer coisas que nunca tinha feito antes. Nem por mim e, pelo visto, nem por Misty. No 3º dia, após eu ter pedido o divórcio, ele apareceu no meu trabalho com um buquê enorme de rosas vermelhas. Na frente de todos os meus colegas, ele se ajoelhou. Camila, eu te amo.
Por favor, me perdoa. Me dá outra chance. Minhas colegas suspiraram. Algumas tiraram fotos. Acharam romântico. Eu apenas peguei as flores e disse: vou pensar. Mas pelo aplicativo, vi a mensagem que Misty mandou depois que ele contou. O quê? Você se ajoelhou na frente de todo mundo? Você nunca fez isso por mim. Nunca! Josh respondeu: estou desesperado. Preciso que ela volte. Pra mim tá parecendo que você realmente gosta dela. Para com isso. Isso faz parte do plano. Misty demorou horas para responder. Quando respondeu, estava diferente. Mais fria. Tudo bem, faz o que for preciso. Mas eu sabia. O ciúme estava começando. Ótima hora para virar o jogo. No final de semana, Josh me convidou para jantar. Mas não foi qualquer jantar. Foi o Nobu em Malibu. Um dos restaurantes mais caros de Los Angeles. Vista para o mar. Menu degustação de 7 pratos. Eu aceitei, é claro. Coloquei um vestido bonito. Me arrumei e fui. Josh estava impecável de terno. Nervoso. Ansioso para impressionar. Você está linda, ele disse quando me viu. Obrigada. O jantar foi uma produção elaborada. Ele pediu champanhe caro. Falou sobre como tinha sido idiota. Como queria recomeçar. Como eu era importante para ele. Eu sorri. Acenei. Deixei ele pensar que estava funcionando. E quando fomos nos despedir, falei: foi um ótimo jantar, Josh, mas ainda preciso de tempo. Pelo aplicativo, vi ele mandando mensagem para Misty depois. Levei ela no Nobu. Acho que está funcionando. Misty demorou menos de 1 minuto para responder. Nobu? Aquele restaurante caríssimo? Em todo o tempo que estamos juntos, você me levou para jantar fora 2 vezes. 2 vezes e foram em restaurantes em outras cidades. Josh não respondeu. Misty escreveu novamente. Você nunca me levou em lugar chique e badalado. Sempre pedimos comida no delivery. Você por acaso tem vergonha de sair em público comigo? Misty, agora não é hora. Não é hora? Quando é hora, Josh? Quando você terminar comigo para ficar com sua esposa fake apresentável? No próximo fim de semana, Josh apareceu com ingressos para um show que eu tinha mencionado meses atrás que queria ver. Ingressos VIP, camarote, acesso aos bastidores. Lembrei que você queria ir, ele disse, estendendo os ingressos. Vamos juntos? Como antigamente? Aceitei novamente. O show foi incrível. Josh se comportou como o namorado perfeito. Segurou minha mão, tirou selfies comigo, postou no Instagram, algo que ele nunca fazia. A legenda, com a mulher mais linda do mundo. Suas amigas comentaram. Sua família comentou. Todo mundo achando lindo, romântico. Mas eu sabia que Misty estava vendo tudo. E realmente estava. Você postou foto com ela? Foto pública? Preciso mostrar para todo mundo que estou tentando salvar meu casamento. Você nunca postou foto comigo. Nunca. Nenhuma. Sempre disse que era privado, que não gostava de expor relacionamento. Misty, por favor, entende? Eu entendo perfeitamente. Você tinha vergonha de mim, mas dela não tem. Dela você posta, leva em restaurante chique, faz declaração pública. Não é sobre você? É sim, sempre foi. Você me escondia porque eu sou gorda. Admite! Josh não respondeu por horas. Quando respondeu foi apenas: faltam 6 semanas. Aguenta mais 6 semanas. Eu te amo. E ele continuou. Presentes caros apareciam na minha mesa no trabalho. Uma bolsa de grife que custava mais de $1.000. Um par de brincos de diamante. Perfume francês caro. Cada presente vinha com um bilhete escrito à mão. Você merece o mundo. Me deixa te dar isso. Eu aceitava tudo. Agradecia. Mas mantinha a distância. Obrigada pelo presente. Mas ainda estou pensando, Josh. E ele continuava tentando. Nas mensagens, Misty estava enlouquecendo. Bolsa de $1.000? Você nunca me deu nenhum presente de 100. Eu preciso impressioná-la. E eu? Eu não mereço ser impressionada? Eu que aguentei você por 5 anos? Eu que aceitei ser escondida? Eu que planejei tudo isso com você? Misty, quando eu conseguir o apartamento, eu vou compensar tudo. Eu não quero compensação. Eu quero que você me trate como você está tratando ela. Não posso. Estou fazendo isso só porque ela quer se divorciar. Preciso fazê-la mudar de ideia.
Parece que você está gostando disso, de correr atrás dela, de fingir que é marido perfeito. Não estou gostando de nada disso. Estou estressado o tempo todo. Mentira! Eu vejo suas fotos no Instagram. Você está sorrindo. Sorrindo como nunca sorriu quando estava comigo. A gota d'água foi o fim de semana em Santa Bárbara. Josh reservou um hotel 5 estrelas à beira-mar. Spa, massagens, jantar em restaurante com estrelas Michelin, passeio de barco ao pôr do sol. Só um fim de semana, para a gente se reconectar, sem pressão. Eu aceitei. Postei fotos no meu Instagram, a vista do hotel, o café da manhã na cama, o pôr do sol do barco. Josh ao meu lado, sorrindo, abraçando minha cintura. Minhas amigas comentaram: "Vocês são perfeitos juntos. Que marido romântico! Relacionamento de milhões!" Mas eu sabia quem mais estava vendo. Misty explodiu. As mensagens vieram em sequência rápida, uma atrás da outra. Fim de semana romântico? Hotel 5 estrelas? Você me levava no motel da rodovia. Você dizia que hotel bom era desperdício de dinheiro. Você sempre disse que odiava a praia. Josh ligou para Misty, tentou acalmar a situação. Amor, é só aparência. É só para ela desistir do divórcio. Aparência? Você tá sorrindo nas fotos. Você tá feliz com ela. Não estou feliz. Estou fingindo. Eu não acredito mais em você. Misty, por favor. Você sabe o que eu acho? Acho que você está se apaixonando de verdade por ela. De novo, como aconteceu quando ela engordou. Você tá escolhendo ela ao invés de mim. Isso é loucura. É? Porque você nunca fez nada disso por mim. Nada disso. Você me escondeu, me humilhou, me fez aceitar migalhas. E agora eu vejo você tratando ela como rainha. Faltam 5 semanas. Só 5 semanas e acabou. Não aguento mais, Josh. Não aguento ver você com ela. Não aguento ver você fazendo tudo o que eu sempre pedi, e você dizia que era bobagem. Não aguento. O que você está dizendo? Houve uma pausa longa. Então, que eu não me importo mais com o apartamento. Josh demorou para responder. Eu podia imaginar a cara dele de choque. O quê? Você me ouviu. Eu não ligo mais para aquele maldito apartamento. Esquece ele. Vem morar comigo, no meu apartamento. É pequeno, é simples, é alugado, mas é nosso. A gente pode viver junto, sem esconder, sem mentir, sem fingir. Misty, você não está pensando direito. Eu nunca pensei tão direito na minha vida. A voz dela estava quebrando. Eu passei 5 anos sendo seu segredo. 5 anos aceitando migalhas. 5 anos esperando você ter coragem de me assumir. E sabe o que eu percebi? Você nunca vai ter essa coragem. Não por mim. Isso não é verdade. É sim. Você está fazendo por ela tudo o que nunca fez por mim. Você está assumindo ela em público, postando fotos, levando em lugares chiques, tratando ela como prioridade. E eu percebi. Você quer mesmo reconquistar ela. Não é fingimento. Você está gostando. Você está se apaixonando de novo. Não estou? Está sim. Ela estava gritando agora. Eu vejo nas fotos. No jeito que você olha para ela. Você está escolhendo ela ao invés de mim. Misty, para. Você está sendo paranoica. Então prova que eu estou errada. Termina com ela. Agora. Hoje. Assina os papéis do divórcio hoje. Vem morar comigo hoje. Esquece o apartamento, esquece sua mãe, esquece tudo. Só eu e você. Finalmente. Josh não respondeu por um longo tempo. Josh, você está aí? Me responde. Estou. E então, o que você decide? Eu ou ela? Mais silêncio. Josh, eu tô falando sério. Se você não terminar com ela hoje, se você não assinar esses papéis hoje, se você não vier para a minha casa hoje, está tudo terminado entre nós. Acabou. Eu não vou mais esperar. Eu não vou mais ser segunda opção. Misty, eu preciso pensar. Pensar sobre o quê? Você me ama ou não? Eu te amo, mas... Mas o quê? Mas você também ama ela? É isso? Não, não é isso. Então o que é? O apartamento? Você prefere um bem material do que a mim? Não é sobre o apartamento. Então é sobre ela. Você prefere ela. Eu não sei, tá bom? Josh finalmente explodiu. Eu não sei. Eu tô confuso. Eu
Eu fiz um plano. A gente fez um plano. E agora tudo está bagunçado e eu não sei mais o que eu quero. O silêncio do outro lado foi mortal. Quando Misty falou novamente, sua voz estava gelada. Você acabou de me dizer tudo o que eu precisava saber. Misty, espera. Você tem até meia-noite, Josh. Meia-noite de hoje. Ou você aparece aqui com os papéis de divórcio assinados, pronto para ficar comigo de verdade. Ou a gente termina. E amanhã de manhã, eu vou na casa da sua mãe e conto tudo. Tudo sobre o plano. Sobre como você usou aquela garota. Sobre como você nunca me largou. Tudo. Você não faria isso. Eu faria. E vou fazer. Porque se eu não posso ter você, ninguém pode. Especialmente ela. Misty, por favor. Meia-noite, Josh. Você escolhe. E desligou. Fiquei deitada na cama do hotel, processando o que tinha acabado de ouvir. Josh estava em crise. Ele tinha começado tudo isso como um plano frio e calculado. Casar comigo pelo apartamento. Mas no processo de fingir me reconquistar, de fazer todas aquelas coisas românticas, de passar tempo comigo, ele tinha voltado a sentir algo de verdade de novo. E agora Misty estava forçando ele a escolher. O apartamento ou ela. Eu ou ela. A vida que ele tinha planejado ou a vida que estava começando a desejar. Olhei para o relógio. 9h15 da noite. Josh tinha menos de 3 horas para decidir o destino dele, e eu ia assistir cada segundo da agonia dele. Fiquei acordada a noite inteira, olhando para o celular para acompanhar as atualizações pelo aplicativo espião. Às 11h45, ele ainda estava em casa. Deu meia-noite. Mensagem de Misty. E então? Você está vindo ou não? Josh digitou por um longo tempo. Apagou. Digitou de novo. Apagou. Finalmente enviou. Misty, eu sinto muito, mas eu não posso. Vamos terminar. A resposta veio bem rápida. Você tá brincando comigo? Não estou. Eu preciso tentar consertar meu casamento. De verdade. Sem mentiras. Eu me apaixonei de verdade pela Camila. Seu filho da mãe! Me desculpa, Misty. De verdade. Você merecia mais. Sempre mereceu. Você vai se arrepender disso. Eu sei. Eu vou contar tudo. Pra ela, pra sua mãe, pra todo mundo. Vou destruir sua vida. Eu sei. Faz o que você acha que precisa fazer. Seu covarde, seu mentiroso. Eu perdi 5 anos da minha vida com você. Josh não respondeu mais. Ele bloqueou o número dela. E então, para minha surpresa, meu celular tocou. Josh estava me ligando. Atendi no terceiro toque. Alô? Camila. A voz dele estava rouca, quebrada. Eu preciso conversar com você. Pessoalmente. Agora. Por favor. Josh, é meia-noite. Eu sei. Mas é importante. Eu preciso te contar a verdade. Toda a verdade. Fechei os olhos. Fingi não saber de nada. Que verdade? Não pelo telefone, por favor. Podemos nos encontrar? No Starbucks perto do apartamento? O que fica aberto 24 horas? Hesitei propositalmente. Então. Tá bom. Chego em 20 minutos. Quando cheguei, Josh já estava sentado em uma mesa do canto, 2 xícaras de café na frente dele. Ele parecia destruído. Olhos vermelhos, cabelo bagunçado, mãos tremendo. Sentei na frente dele em silêncio. Obrigado por vir, ele disse. Ele respirou fundo, e então, para meu choque, começou a contar tudo. Sobre Misty, sobre como eles nunca tinham terminado. Sobre o plano de se casar comigo apenas para ganhar o apartamento da mãe dele. Sobre como eu era apenas uma ferramenta, um meio para um fim. Sobre como Misty tinha mandado ele me fazer emagrecer porque ficou com ciúmes. Ele não escondeu nada. Não tentou suavizar. Apenas despejou a verdade crua e horrível na mesa entre nós. Quando terminou, ele estava chorando. Eu sou um lixo. Eu sei disso. Eu usei você. Te manipulei. Te fiz sofrer. E você tem todo o direito de me odiar. Fiquei em silêncio por um longo tempo, fingindo processar tudo, quando na verdade eu já sabia de cada detalhe havia semanas. Por que você está me contando isso agora? Porque eu percebi algo nessas últimas semanas. Enquanto eu estava fingindo te reconquistar, quando começamos a passar mais tempo juntos de verdade, percebi que eu não estava mais fingindo. Eu gosto de você de verdade.
Gosto da sua companhia, das suas piadas, da sua risada, do seu jeito, da sua aparência. Eu te amo, Camila, de verdade, não pela conveniência, só por você. E a Misty? Terminei com ela hoje, há meia hora. Ela me deu um ultimato. Ou eu te largava e ia para a casa dela hoje, ou estava tudo acabado. E eu escolhi você. E o apartamento? Ele riu sem humor. Dane-se o apartamento. Olha, eu assinei os papéis do divórcio. Estão aqui. Ele puxou um envelope da mochila e colocou na mesa. Eu assinei tudo. Você pode levar para o seu advogado amanhã. A gente se divorcia. Olhei para o envelope, confusa. Então, o que você está propondo? Que a gente comece de novo, do zero, divorciados, apenas como namorados, conhecendo um ao outro de verdade, sem mentiras, sem planos, sem manipulação, só nós dois, sendo verdadeiros. Senti lágrimas queimarem nos meus olhos, e dessa vez não eram falsas, porque por mais que eu soubesse de tudo, por mais que tivesse planejado destruí-lo, uma parte de mim ainda o amava, ou amava quem eu achei que ele era, ou amava quem ele poderia ser. Josh, eu não sei se consigo confiar em você de novo. Eu sei, e eu vou passar o resto da minha vida provando que sou digno dessa confiança, se você me der a chance. Você me usou, me fez sentir feia, me fez passar fome, me manipulou. Eu sei, e eu nunca vou conseguir consertar isso completamente, mas eu quero tentar. Vamos tentar de novo. Olhei para aquele homem na minha frente, aquele homem lindo que tinha sido minha ruína, e, estranhamente, minha redenção também, porque se não fosse por toda essa dor, eu nunca teria aprendido a me valorizar. Nunca teria aprendido que meu corpo não define meu valor. Eu preciso de tempo para pensar. Eu disse finalmente. Quanto tempo você precisar? Eu espero. Mas tenho algumas condições. Se eu decidir te dar essa chance, não é só começar a namorar de novo e fingir que nada aconteceu. Que condições? Primeira, você corta laços com sua mãe completamente. Ela é tóxica. Ela destruiu você, seu relacionamento com Misty, destruiu Julia e quase me destruiu também. Ele engoliu em seco. Tudo bem. Posso fazer isso. Segunda, você ajuda Julia a sair daquela casa. Ajuda ela a ter independência. A se libertar da Vera antes que seja tarde demais. Meu pai está tentando fazer isso há anos. Então trabalha com o seu pai. Juntos. Façam acontecer. Ele assentiu. Tudo bem. Vou falar com ele. E terceira, você vai fazer terapia. Muito. Porque você tem problemas, Josh. Problemas com codependência, com aprovação, com identidade. E eu não vou começar nada com você até que você esteja trabalhando ativamente nisso. Eu vou. Prometo. Eu começo amanhã mesmo se for preciso. Peguei o envelope com os papéis do divórcio. Então faz tudo isso. Corta laços com sua mãe, ajuda a Julia, começa a terapia. E quando você provar que está levando isso a sério, a gente pode tentar. Sem promessas, sem garantias. Só tentar. Ele pegou minha mão por cima da mesa. Obrigado por me dar essa chance. Eu ainda não decidi, Josh. Eu disse que vou pensar. Eu sei. Mas obrigado por considerar. Saí daquela cafeteria com sentimentos confusos, raiva, mágoa, mas também esperança. Quando cheguei no hotel, a primeira coisa que fiz foi desinstalar o aplicativo espião do meu celular. Não precisava mais dele. Se íamos recomeçar, tinha que ser com confiança, não com vigilância. Eu não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas ia descobrir. Dias depois, Misty cumpriu a ameaça. Ela apareceu na porta da casa da Vera às 10 da manhã de um sábado. Vera abriu a porta e se deparou com uma mulher plus size, cabelos despenteados, olhos vermelhos de tanto chorar, claramente em pânico. Posso ajudá-la? Olá, Vera. Lembra de mim? Não. Quem é você? Eu sou Misty, a ex-namorada do seu filho, aquela que você o obrigou a largar há 2 anos. Vera estreitou os olhos. Ah, sim, Misty. Não te reconheci, você está diferente. Engordou alguns quilos? Arrogante como sempre.
Mas quero ver se você vai continuar com esse sorrisinho no rosto quando eu contar o que ele fez. Pois me conte. Saiba que o seu filho nunca me largou de verdade. A gente continuou junto esse tempo todo. E o casamento dele com a Camila foi uma mentira. Foi tudo planejado. Ele se casou com ela só para ganhar o apartamento que você prometeu. Era tudo farsa. Vera ficou pálida, mas não de surpresa, de raiva. Eu sabia, ela disse friamente. Agora foi a vez de Misty ficar chocada. O quê? Eu sabia que meu filho estava apenas interessado no apartamento. E você ia dar o apartamento para ele mesmo assim? Eu ia, Vera admitiu. Mas a Camila engordou mais de 20 quilos e virou uma baleia tipo você. E eu percebi que meu filho não era digno de ganhar o meu apartamento para construir a família perfeita. Misty deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Você é doente. Eu sou realista. Eu não vou passar o apartamento para ele. Nunca. Ele não merece. Fracassou em tudo. Não merece nada. Você destruiu seu próprio filho. Ele se destruiu sozinho por ser fraco. Vera começou a fechar a porta. Agora sai da minha propriedade antes que eu chame a segurança. E vê se não pisa na grama, senão vai deixar buracos. Você é um monstro. E você é uma gorda patética que desperdiçou 5 anos da vida por um homem que tinha vergonha de você. Misty começou a tremer. Seu peito apertou. Dor aguda. Ela não conseguia respirar. Ela caiu de joelhos, segurando o peito. Vera chamou a ambulância. Ataque cardíaco. Josh me ligou do hospital para contar o que tinha acontecido. Misty teve um ataque cardíaco. Está na UTI. Meu Deus, ela vai ficar bem? Não sei. Os médicos estão fazendo exames, mas eles disseram que é por causa do peso, da obesidade, do estresse, que se ela não fizer mudanças drásticas, ela pode... Sua voz quebrou. Eles estão recomendando cirurgia bariátrica. Nos dias seguintes, Josh ficou no hospital com Misty. Não como namorado, mas como alguém que se importava. Eu não fiquei com ciúmes. Ele se culpava por tudo. Quando Misty acordou, Josh estava ao lado da cama dela. Você veio, ela disse fracamente. Claro que vim, Misty. Me desculpa, meu amor. Eu contei tudo para sua mãe. Eu sei, mas isso não importa mais. O apartamento já era de qualquer forma. Me desculpa por ter exigido tanto de você, Josh. Não, eu que te devo desculpas. Josh pegou a mão dela. Misty, os médicos disseram que você precisa fazer a bariátrica para salvar sua vida. Eu sei. Você vai me amar menos se eu perder peso? Silêncio constrangedor. Eu vou estar aqui com você, Misty, mas não como namorado. A gente terminou. Vou estar presente como amigo, como alguém que se importa com você. Eu vou te apoiar durante todo o processo. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Misty. Você nunca teve coragem de me assumir antes. Por que agora quer me ajudar? Porque eu cresci. Tarde demais, eu sei. Mas cresci. E eu sinto muito, muito mesmo, por não ter tido coragem de te assumir quando deveria. Por ter deixado minha mãe controlar minha vida. Por ter te escondido. Você merecia mais. Sempre mereceu. Obrigada, ela sussurrou, por finalmente dizer isso. 2 meses depois, muita coisa tinha mudado. Misty tinha feito a cirurgia bariátrica, estava em recuperação, perdendo peso, ganhando saúde. Josh a visitava toda semana, mas apenas como amigo. Eles tinham fechado aquele capítulo. Josh tinha cumprido todas as minhas condições. Tinha cortado contato completamente com Vera, bloqueado o número dela. Recusado todos os contatos. Ela tinha ficado sozinha naquela mansão enorme, amarga e abandonada. Tinha ajudado Julia com a ajuda do pai. Richard tinha alugado um apartamento pequeno, mas aconchegante para Julia. Pagava as contas enquanto ela se estabelecia. Julia tinha começado terapia intensiva para bulimia, nutricionista, psiquiatra. Estava comendo de novo, sorrindo de novo, vivendo de novo. E Josh tinha começado terapia. 2 vezes por semana, trabalhando seus traumas, sua codependência, sua necessidade de aprovação. Estou tentando,
ele me disse em um dos nossos cafés semanais que tínhamos estabelecido. Não é fácil. Tem dias que eu quero ligar para minha mãe, dias que eu sinto falta dela. Mas meu terapeuta diz que é normal, que relacionamentos tóxicos criam dependência. Estou orgulhosa de você, eu disse. E era verdade. Então, você decidiu? Sobre nós? Olhei para ele. Para o homem que tinha me usado, me ferido, me manipulado, mas também para o homem que estava tentando mudar, crescer, ser melhor. Sim, decidi. A gente pode tentar. Namorar de novo. Conhecer o verdadeiro Josh. Não o Josh manipulado pela Vera. Não o Josh covarde que escondia a Misty. O Josh real. Ele sorriu. Aquele sorriso genuíno que eu tinha aprendido a reconhecer quando era verdadeiro. Obrigado. Não vou desperdiçar essa chance. Sei que não vai. 1 ano depois, eu estava sentada no sofá do meu apartamento. Meu próprio apartamento, que eu mesma pagava, quando Josh chegou com comida tailandesa. Trouxe seu pad thai favorito, com camarão extra. Você é o melhor. Comemos na sala, conversando sobre nossos dias, rindo de coisas bobas. Não morávamos juntos. Ainda não. Estávamos indo devagar, construindo algo sólido. Eu tinha ganhado mais alguns quilos de volta. Parado de fazer dieta maluca. Estava no peso que me sentia bem, e Josh nunca, nem uma vez tinha feito comentário negativo. Apenas dizia que eu estava linda. Sempre. Como está Júlia? Perguntei. Bem, muito bem. Ela ganhou 18 quilos desde que começou o tratamento. Peso saudável. Está comendo sem culpa. E conseguiu um estágio com uma designer de roupas conhecida. Está orgulhosa dela mesma. E seu pai está bem? Está super feliz. Finalmente tem a filha de volta. Eles jantam juntos 3 vezes por semana. E tem falado com a sua mãe? Josh ficou quieto. Não tenho mais contato. Ouvi dizer que ela está sozinha. Que nem Júlia nem eu falamos mais com ela. Mas não é mais meu problema. Ela está colhendo o que plantou. Você sente falta dela? Às vezes. Mas meu terapeuta diz que sentir falta de um abusador é normal. Não significa que eu deva voltar. Ele está certo. Josh hesitou, como se estivesse decidindo se deveria contar algo. Então disse: Falei com a Misty ontem. Olhei para ele, esperando sentir alguma pontada de ciúmes, mas não senti. Apenas curiosidade. Como ela está? Bem. Muito bem, na verdade. Ela já emagreceu 50 quilos desde a bariátrica. Está saudável, forte. Disse que está viciada em academia agora. Ele sorriu. E arrumou um namorado. Um cara que ela conheceu no grupo de apoio pós-cirurgia. Ele também fez bariátrica. Eles estão felizes juntos. Sorri genuinamente. Que bom, fico feliz por ela. Sério? Sério. Ela finalmente encontrou a autoestima que precisava. E encontrou alguém que a ama. Ela merecia isso. Josh me olhou com aquela expressão de admiração que eu tinha aprendido a reconhecer. Você tem um coração enorme. A maioria das pessoas ficaria com raiva ou ressentida. Eu não sou a maioria das pessoas. E a Misty, ela também foi vítima, de certa forma. Da própria insegurança, da sua covardia, das expectativas da Vera. Ela fez coisas horríveis, sim. Mas está crescendo também. Assim como você. Assim como eu. Ela perguntou de você. Perguntou? Perguntou se você estava bem. E pediu desculpas. Disse que nunca deveria ter te chamado daqueles nomes horríveis. Que nunca deveria ter aceitado aquele plano. Que estava arrependida. Senti algo se soltar no meu peito. Não sabia que precisava daquele pedido de desculpas, mas aparentemente precisava. Agradeça a ela por mim, da próxima vez que falar com ela. Vou agradecer. E você? Josh perguntou, mudando de assunto. Como você se sente? Sobre tudo? Pensei um pouco e respondi. Feliz, de verdade. Demorou muito tempo, mas estou feliz. Eu também. Ele pegou minha mão. Obrigado por me dar essa chance. Sei que não merecia, mas vou passar o resto da vida fazendo por merecer. Eu sei. E era verdade. Ele estava tentando, todos os dias. E eu estava aprendendo a confiar de novo, devagar. Mas estava. Nosso relacionamento não era perfeito. Tinha cicatrizes. Tinha histórico. Mas era real.
Finalmente era real. E às vezes, real é melhor que perfeito. E é assim que essa história termina. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. De verdade. Sei que foi longo, sei que foi pesado, mas você estar aqui significa muito. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E se inscreve para não perder as próximas histórias. Tem muita coisa vindo por aí. E se você está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinha. Você merece ser amada de verdade. Do jeito que você é, sem ter que mudar, sem ter que emagrecer, sem ter que ser perfeita. Um beijo enorme no seu coração e nos vemos no próximo vídeo.